Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós iremos para a nossa primeira aula da disciplina Aspectos Históricos e Formatação do Produto Turístico, tá? Se vocês preferirem, podem utilizar a sigla HFPT, afinal de contas o nome é extenso, tá bom? Bom, primeiramente, antes de entrarmos, de abordarmos a questão da história, que vai ser o nosso foco, que é a América do Sul, é, vou abordar alguns termos e para que a gente entenda o porquê da importância da história dentro do turismo. Da mesma forma que vocês viram o semestre passado, a importância da geografia dentro do turismo. Afinal, sem a geografia e sem a história, fica praticamente impossível de exercermos a atividade turística. Eu costumo dizer que a geografia nada mais é do que o palco onde a história, que é o ator principal, acaba se desenrolando. Então, nós precisamos desses dois fatores, geografia e história, para que a gente tenha uma atividade turística rica em cultura, em conhecimento, rica em paisagem, que são todos esses detalhes, são todos esses argumentos, vamos dizer assim, que acabam atraindo o turista para que ele busque determinadas localidades e se interesse cada vez mais em buscar a prática do turismo. Eles têm motivações para buscar a prática do turismo. Então, se nós pararmos para pensar, não existe um só local que se visite que contém história. Praticamente todos os locais no qual nós levamos o nosso turista para que ele conheça, tem toda uma fundamentação, tem todo um contexto histórico envolvendo aquele local. Seja simplesmente uma escultura, quanto um museu, Um museu desde a construção da edificação até as obras de artes que contém dentro dele. Então, todo tem uma história, tem um desenrolar, tem um período histórico no qual a atividade ela vai se processar. A atividade turística ela vai se desenrolar. Então, tudo que fazemos fica de alguma maneira registrado em nossa sociedade. Então, nós temos que parar de achar que somos atores coadjuvantes da história. Não, todos nós somos atores principais no desenrolar da história, tá? E é isso que nós vamos observar dentro aí dessa prática do turismo, tá? Então, com isso, a história ela busca o quê? Ela busca desvendar os fatos que a humanidade produziu ao longo do tempo. Portanto, se nós pararmos para pensar, esses registros eles são o alvo e o foco da história. Então, se você quiser ser um bom profissional da área do turismo, seja um agente de viagens, seja um guia de turismo, você terá que buscar esses registros, esses fatos, para que você enriqueça o que? Cada vez mais o seu repertório de informações que você vai passar para o seu turista, tá bom? Então, estudar e explicar cada momento histórico, ele é fundamental para que a gente consiga passar as informações para o turista de forma que ele entenda, que toda história ela deixa o seu legado. E qual seria esse legado que a história deixa? Através de construções, de artefatos, da arte, da cultura, de todo o conhecimento, E que é deixado aonde? Esse papel ele é deixado para que a história ela desvende, todo esse percurso no qual a história da humanidade ela passou, Então, alguns processos temos até os dias de hoje para que a gente compreenda o desenrolar da história. Então, vamos pegar um exemplo, tá? Para que a gente entenda a importância desse processo histórico, a importância dos registros históricos que foram deixados para que nós possamos ter acesso a essas informações
até os dias de hoje. Então, se nós pararmos para pensar, vamos pegar lá na antiguidade, após os romanos, né, eles se organizaram e eles começaram a sua expansão territorial, né, eles foram um grande poderio do passado, o Império Romano. Então, eles foram adotando um modelo de governo lá atrás, no passado, onde quem detinha o poder, que era o imperador, né? Então, o imperador, ele era a lei máxima, ele era a pessoa principal dentro do Império Romano, tá? Bom, com o tempo, né, isso foi passando e aí nós sabemos dentro da história, através dos registros que foram deixados, que Roma entrou em decadência, né? E ela perde aí o seu poderio. E com isso, o que acontece? Vai surgir na Europa o que nós chamamos de monarquia, né? Que era o modelo na época vigente, que por muitos e muitos anos se seguiu, onde você tinha um rei, uma rainha, né, que comandava, tá? E se nós vermos isso ainda são poucos, mas existem ainda alguns países no qual adota esse regime da monarquia. Bom, mas no geral, nós também sabemos, né, que esse modelo ele também entrou em decadência em muitos países, inclusive aqui no Brasil, que nós também tivemos esse período da monarquia, né? E com isso acaba surgindo o quê? O que hoje nós chamamos e conhecemos como democracia, que é o modelo vigente na grande maioria dos países ocidentais, como aqui no Brasil, como eu acabei de dizer, né? Então, por que eu disse isso? Porque nós temos que entender todo um contexto histórico que veio lá do passado até os dias de hoje, tá? Nossa, professora, mas eu vou ter que passar esses mínimos detalhes para o meu turista? Não, muitas vezes não. Mas, se você for questionado pelo seu turista, você vai saber argumentar. E até para você entender, muitas vezes, aquele determinado atrativo turístico, você tem que contextualizar ele em qual momento histórico ele surge, né? Então, é muito importante que você, enquanto futuro profissional do turismo, você tem que entender, né? Você tem que entender todo esse contexto histórico para que você consiga ter um argumento melhor na hora de passar a informação para o seu turista. E até porque se você for questionado, né? Por que eu digo isso? Porque num grupo de turistas, nós vamos ter desde aquela pessoa mais simples, humilde de conhecimento, até doutores, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a informação que nós vamos passar para não passar uma informação errada, tá? E nessa você cai no descrédito, tá bom? Então, por isso é importante entendermos todo um contexto histórico, tá? Então, sem a história, nós não entenderíamos o que é essa cadeia de acontecimentos. Então, o que nos permite entender esta cadeia de acontecimentos é a história, né? Então, lá no passado, se nós não tivéssemos, né, tido as grandes navegações, por exemplo, que foram empreendidas lá pelos europeus, né, em busca de expansão de novos territórios e tudo mais, provavelmente hoje nós não teríamos viagens, né? Se nós pararmos para ver, as primeiras viagens foram lá no passado, né? E aí, nós vamos ver todo um avanço tecnológico por trás disso. Então, nas primeiras navegações, nós vamos ter o quê? O uso das caravelas. Imagina, demorava meses para você se deslocar de um continente para o outro. E agora nós temos o quê? Se nós pararmos para pensar, os grandes cruzeiros marítimos, que são verdadeiras cidades flutuantes muitas vezes, né? E que você faz esse percurso que levavam meses, leva-se dias, né? Então, tudo que aconteceu na história contribui para nós estarmos na atual situação que vivenciamos nos dias de hoje, né? Então, o que nós temos que ter em mente é que todos nós, como eu já disse para vocês, nós fazemos parte da história
nós somos sim atores principais desse processo, nós não podemos ser simplesmente coadjuvantes, nós fazemos a nossa história, né? Nós deixamos o nosso legado, né? E como futuros aí profissionais do turismo, sendo agente de viagens ou guias de turismo, nós temos que deixar as nossas contribuições, as nossas vivências para o quê? Para compartilhar com os nossos clientes, né? Quem são esses nossos clientes? São os turistas, tá? Então, as nossas vivências, a nossa história é importante também, porque de repente você vivenciou algo naquele local no qual você está passando para o seu turista que foi algo único, que foi seu e acabou sendo interessante e você acaba passando essa informação para o seu turista. Por exemplo, há alguns anos atrás, eu estava com um grupo de alunos aí do AGV, nós estávamos no pátio do colégio fazendo uma visita técnica. E no pátio do colégio, na parte interna, para quem já visitou, para quem conhece, sabe que tem um café, tem uns banquinhos, é uma área verde bem gostosa, mesmo nos dias quentes, é um local fresquinho. Tem os banheiros que são limpos e tudo mais. Então, nós fizemos uma parada lá para os alunos tomarem um lanche, uma água, enfim. Nós estávamos lá e tinha um senhor bem idoso. E naquele momento ele começou a contar coisas que ele, na época da juventude dele, que ele passou ali naquele local, né? E ele inclusive contou da época do carnaval, porque ali próximo ao pátio do colégio nós vamos ter o Solar da Marquesa, a que era conhecida como Casa Número 1 e o Beco do Pinto. E lá era uma delegacia no passado. E ele começou a contar que na época do carnaval, as pessoas que elas acabavam cometendo alguma infração, né, ou perturbação, elas eram apreendidas, elas ficavam presas nessa delegacia até a quarta-feira de cinzas ao meio-dia, onde eles eram liberados. E ele falou que aquele momento, ali naquela época, era um momento que chamava muita atenção. Muitas pessoas se reuniam para ver a saída dessas pessoas que elas haviam sido presas nos dias de carnaval. Porque a maioria das pessoas saíam fantasiadas ainda, pintadas e tal, e saíam cantando, dançando, e ali virava uma grande farra, né? E isso a gente ficou sabendo por quê, né? Tanto eu quanto os alunos que estavam lá. Porque uma pessoa vivenciou aquele momento histórico e passou essa informação para nós, né? Então, tudo que permeia a nossa vida, a nossa história é importante, né? Porque acaba sendo interessante mais para frente. Existem coisas que não vão ter registros num jornal, numa revista, num livro, mas vai ser um registro da memória e você vai passando isso para outras pessoas, tá? Então, é importante as histórias que seus avós, seus tios, eles conhecem sobre o bairro no qual vocês vivem, ou do bairro no qual eles viviam, né? Ou da cidade, como era a cidade no passado e como eles contam que era essa cidade. Por exemplo, quando meu avô era vivo, ele contava que aqui onde eu moro, a avenida hoje principal, ela não era asfaltada, ela era de terra batida e exatamente aqui nessa rua onde eu moro, ele conta que era uma grande chácara, no qual ele comprava verduras e levava para casa dele, que era mais para frente, né? Então assim, tem coisas que a gente só vai saber porque pessoas vivenciaram e pessoas nos contaram. E isso é enriquecedor dentro da área do turismo, tá? Então, o turismo, ele está extremamente ligado à história, como eu já falei para vocês, e à geografia. Por quê? Nós devemos saber contar e explicar a um turista o porquê muitas vezes determinada sociedade possui X comportamento, né? Deixando de lado, tá, os nossos juízos de valor, aquilo que a gente tem por verdade. Então, muitas vezes, você pode não concordar com algo, mas fez parte de uma sociedade, fez parte de um contexto histórico, você só vai narrar aquilo, né? Sem colocar o quê? Juízos de valor. Se eu gostei, se eu não gostei,
né? Porque nesse momento isso tem que ser deixado do quê? Deixado de lado, tá? A gente não coloca os juízos de valor, o que a gente pensa, o que a gente acha, né? A gente simplesmente passa o que aconteceu naquela época, o contexto histórico, tá bom? Então, os turistas, né, na maioria das vezes, tá? Eles querem viver os costumes daquele local, eles querem vivenciar o costume daquele local, seja a cultura daquele local, a gastronomia, saber do folclore, as construções históricas, né? Então, tudo isso, ele é muito importante, tá? Que passamos isso para o turista. Por exemplo, eu vou contar para vocês, como eu disse para vocês, nós também somos parte da história, tá bom? Teve uma vez que eu fui para uma região da Bahia, fui para Arraial da Ajuda há uns 8, 9 anos atrás, aproximadamente. E chegando lá, assim, eu acho que eu tinha tanta expectativa de ter esse contato, porque até então eu nunca tinha ido para o Nordeste, e eu amo a Bahia, assim, eu sou suspeita para falar, sou apaixonada pela Bahia. Então eu tinha aquela expectativa, sabe, de chegar lá naquele lugar e ter o contato com o nativo, escutar o sotaque do baiano, comer a comida nordestina. E aí, quando eu cheguei em Arraial da Ajuda, qual foi a minha frustração? Caraca, cadê o sotaque do baiano? Né? Cadê a comida nordestina mesmo? Né? Lá, o que aconteceu? Já sofreu um processo de aculturação tão grande naquela região que você vai ter contato com o gaúcho, com o carioca, com o paulista. A maioria dos empreendedores daquela região ou são argentinos, ou italianos, ou franceses, que são donos das pousadas, né? E que acabam arrendando, né? E são donos das pousadas. E aí, eu não tive praticamente contato com o nativo mesmo, o baiano em si, né? Bom, mas aí alguns anos depois eu tive a oportunidade, muito feliz, diga-se de passagem, de conhecer Salvador. Aí sim, né? Aí lá era o baiano mesmo arretadinho, falando lá com seu sotaque, muito, muito fantástico. E eu sou suspeita para falar porque eles são muito receptivos. O pessoal de Salvador é muito receptivo, são pessoas muito gentis. Eu não sei se foi a minha vivência, a minha experiência lá, mas foi fantástica. Aí sim, eu tive esse contato, né, com o pessoal de lá. E é isso que o turista ele quer ver o diferente. A gente viaja para ver o diferente, não para ver uma cópia do que a gente tem aqui, né? Como eu falei para vocês, a importância do folclore. Só lembrando, agora dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. E aí, a gente vê o quê? Muitas vezes que acontece aqui no Brasil. Você vê uma cópia mal feita de uma Oktoberfest, que é uma festa típica lá da Alemanha. Você vê aqui um Halloween, que para nós não tem um contexto histórico, né? Sofreu um processo de aculturação, tem um contexto histórico para o norte-americano, mas para nós não, né? E aqui a gente não ouve falar do Saci, não ouve falar, pouco se ouve falar da lenda do boi caprichoso e garantido, apesar de que é uma grande festa popular, que vocês vão aprender isso na disciplina de manifestações populares, tá? É uma grande festa, mas e aí? A gente valoriza muito o que é o do outro, esquece do nosso. Só que o turista, ele vem de fora para cá e ele quer ver o diferente. Ele não quer ver uma cópia do que ele tem no país dele. Porque no país dele ele tem o original, ele não precisa de uma cópia muitas vezes que não é tão bem feita, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sim, valorizar o que é nosso, valorizar nossa história, valorizar nossa cultura, né? Ressaltar isso, como eu disse para vocês, desvincular juízos de valores. A gente tem que aprender a desvincular o que é um folclore do que é religião, né? Então, pessoas que realmente estudam, sabem fazer essa separação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a deixar de lado a nossa cultura, o que fez parte da nossa história, a gente vai perder
a nossa identidade, tá? Então, isso daí é muito prejudicial para a área do turismo. Não só para a área do turismo, mas para a história, para nossa história, tá? Enquanto os brasileiros, né? Então, nós temos uma história, a gente tem que entender essa história, respeitar essa história. Como eu disse para vocês no começo, muitas vezes eu posso não gostar, não compactuar e por aí vai, mas faz parte da história, eu tenho que entender e respeitar, tá bom? Então a história ela é muito importante para que a gente entenda muitos porquês das coisas serem como elas são, né? As realizações de uma nação, de entender o porquê de determinadas nações terem determinadas ações, determinadas posturas, né? O que desenrolou para eles serem o que são nos dias de hoje, né? Então, eu digo isso porque nós vamos abordar os países da América do Sul, né? Então, a gente tem que entender todo esse contexto aí histórico, colonização, entender como foi para a gente ter essa noção, porque eles são da forma que são nos dias de hoje, tá? Então, o turista, ele quer saber isso, o porquê de determinado local ser dessa forma, né? Qual a história que tem por trás. Ele não quer saber somente quando aquele edifício foi construído e qual o estilo arquitetônico. Não, né? Claro que isso é importante, claro que é, e é fundamental. Tanto que nós temos aí a disciplina de América do Sul, Arte e Turismo. Na sexta-feira teremos conteúdo, tá bom? Sobre essa matéria. Então, vai além, né? Vai além de um estilo arquitetônico, vai além da simples edificação, né? Qual a história que está por trás de toda essa edificação? Então, o guia de turismo, ele tem que saber a história real do local onde ele vai levar o turista, entender quais são os costumes, tanto os costumes de alimentação, de vestimenta, de folclore, foi o que eu falei para vocês, né? Para passar essas informações que acaba enriquecendo todo o repertório do profissional do turismo e também vai enriquecer em conhecimento o nosso turista, tá? Mas claro, gente, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, o profissional do turismo não é um professor de história, não é um professor de geografia, né? Você vai entender aquele processo, você vai passar a informação de uma maneira gostosa, de uma maneira descontraída, né? Mas você não é um professor de história, você não é um professor de geografia. E aquele momento não é uma sala de aula, não é uma escola, né? Então, a gente tem que passar essas informações de uma forma gostosa, né? De forma que prenda a atenção do nosso turista. Então, trabalhar com muitas curiosidades também é bem interessante, com os costumes, com as lendas, são coisas que despertam a atenção das pessoas, que prendem a atenção, né? E tudo isso a gente vai saber o quê? Estudando, buscando. Buscando como? Só a internet? Não, tem livros maravilhosos. Nós temos aqui em São Paulo o DPH, o Departamento do Patrimônio Histórico, onde vocês conseguem informações, porque eles trabalham com recortes de jornais e revistas do passado, que esse tipo de informação muitas vezes não tem na internet, mas vocês encontram lá, né? Então, a gente tem que aprender a utilizar diversas fontes, tá? Não somente a fonte internet, porque tem muita coisa errada. Vocês vão observar que muitas vezes um site está trazendo uma data, outro está trazendo outra. Opa, qual é a data certa? Então, aí busca uma outra fonte, né? Um artigo científico, busca um livro, tá? A importância de se consultar os livros, enriquecer o repertório de vocês com informações diversificadas, diferenciadas, tá bom? Então, para que a gente falei até agora, né? Isso daí tudo faz parte dos fatos históricos, tá? Mas o que é história em si, né? Então, a história, ela é uma ciência. E a história, ela busca o quê? Ela estuda o passado da humanidade para que a gente entenda o que? Esse momento presente
para que se tire diretrizes para um futuro, tá? Essa é a definição certa e precisa? Existem diversos historiadores que vão trazer, cada um dentro da sua concepção, uma definição. Então, vocês vão encontrar outras definições, mas basicamente a essência de todas essas definições é que história é a ciência responsável por estudar os acontecimentos do passado, através do quê? De investigação e de estudo, né? Ela estuda o quê? A ação do homem no tempo, tá? Então, esse é o papel aí fundamental da história, né? Então, a história ela é importante porque ela norteia o homem no espaço-tempo, né? Ela nos dá uma noção de onde nós viemos, onde nós estamos e como nós iremos prosseguir, né? Então, a história ela é fantástica, tá bom? Então, o fato histórico, como eu falei para vocês, a história ela vai trabalhar com tempo cronológico, vai trabalhar com tempo histórico, tá? Então, o fato histórico dentro do turismo, ele é muito importante, porque o fato histórico, ele é um acontecimento, tá? Que é desencadeado no passado. E ele é irreversível, tá? Então, a gente não consegue mudar o que já aconteceu. Ele é irreversível. Portanto, né, ele não pode ser modificado. Então, o fato histórico, ele é singular, ele é reconhecido publicamente. Porém, o que muda dentro de um fato histórico são as interpretações a respeito daquela história. Porque cada um de nós, vamos pegar o bairro da Penha. Aqui, bairro da Penha, onde está localizada a ETEC, ok? Então, cada pessoa que mora aqui tem uma interpretação histórica do desenvolvimento e da evolução do bairro. Então, cada um vivenciou em um tempo, vivenciou em um momento e vai ter uma interpretação. É isso que acaba mudando, né? A mesma coisa quando você lê um texto. Você vai absorver uma informação, seu colega vai absorver outra. Então, o que muda algumas vezes, né, são as interpretações. Por quê? Cada um é uma pessoa diferente, portanto, teremos interpretações diferentes, tá? Então, novas fontes históricas vão surgindo através do quê? Desses avanços tecnológicos. Então, com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, nós vamos tendo outras interpretações históricas de fatos que ocorreram no passado. Então, conforme a tecnologia avança, por exemplo, as escavações arqueológicas também avançam. E elas avançando vão descobrindo outras informações. Então, a gente passa o quê? A gente anula a interpretação do passado? Não, vai agregando novas interpretações. Novos fatos vão surgindo, tá bom? Então, a importância também da gente compreender a diferença entre um tempo cronológico e um tempo histórico, tá? Então, o tempo cronológico é o tempo relógio, é o tempo do calendário, ou seja, ele é linear e segue para o futuro, né? Possui o quê? Uma regularidade e acaba sendo preciso e tem uma estabilidade, ou seja, o tempo cronológico acaba sendo medidas exatas. Quando eu digo exatamente, no dia 21 de abril de 1500, aconteceu determinado fato histórico. Eu dei o quê? Algo pontual, algo preciso. Agora, quando eu digo em meados, aproximadamente, eu vou estar entrando aonde? Num tempo histórico, porque às vezes dentro daquela década aconteceu um determinado fato, mas você não tem a data precisa, tá? Então, tempo cronológico, eu tenho a exatidão, é uma medida exata. Agora, o tempo histórico é o tempo das culturas humanas. Ele acaba sendo irregular, imprevisível, acaba sendo muitas vezes instável, não possui uma exatidão. Então, também muitas vezes acaba sendo impossível dizer com precisão quando começou e quando terminou determinado processo histórico. Então, a gente acaba trabalhando com longos períodos de tempo, porque a gente não tem uma exatidão, tá? Então, o tempo histórico ele é caracterizado por várias temporalidades, por mudanças,
por permanências, por continuidades, por descontinuidades, por rupturas em alguns momentos, por algumas sincronias, por retrocessos, por simultaneidade, né? Então é riquíssima a história, tá? E o historiador, ele trabalha com o quê? Fontes históricas, que nada mais é do que a matéria-prima para um historiador, tá? E é nessa matéria-prima que nós também, dentro da área do turismo, como agente de viagens e principalmente como futuros guias de turismo, vocês irão trabalhar com essas fontes históricas, que são os registros produzidos pelos seres humanos, né? Que é considerado uma fonte histórica. Por onde o homem passa, ele vai deixando o quê? Ele deixa seus rastros, ele deixa suas marcas, ele deixa os seus vestígios, né? Então, informações, algumas vezes são fáceis de serem encontradas e outras vezes não, né? Então, o que a gente tem que lembrar é que todos nós deixamos a nossa marca, que todos nós, de alguma forma, deixamos o nosso registro, a nossa importância, né? Então, aí, como futuros profissionais do guiamento, principalmente, né, que possamos fazer parte dessa história, dessa construção, tá bom? E não simplesmente coadjuvantes, mas que possamos ser atores principais, principalmente da nossa história, né? Deixar o nosso legado, deixar a nossa marca, o que a gente quer deixar para o futuro, tá bom? Eu quero ser um bom profissional, eu quero ser um profissional meia boca, né? Eu acredito que todos vocês da turma aí, do segundo, do AGV, vocês querem deixar uma marca positiva. Então, para deixar essa marca positiva para o seu cliente, para o seu turista, vocês vão ser o melhor. E para ser o melhor, você vai correr atrás de outras informações. Tá bom, pessoal? Estarei aqui online, tá? No Teams, para tirar dúvida de vocês via chat. Beijo a todos. Tchau, tchau.